Mas vamos lá. Vamos que tem notícia boa. Primeiro, essa daqui, que é boa. Depois uma que parece que é ruim, mas é boa. Parece que é ruim, mas é boa. Tô falando sério. Primeira boa, boa mesmo. Agro baiano critica cenário fundiário atual e fecha com Flávio Bolsonaro. A Associação do Agronegócio do Extremo Sul da Bahia declarou apoio à pré-candidatura do político ao Planalto. A Associação do Extremo Sul ainda, só pode ser do extrema direita, né? A pessoa para o Lula não ia dar. Piadas à parte, a Seita diz, né? Meu amigo Flávio recebe apoio do Agro Baiano. Enquanto o Agro Baiano apoia o Flávio, o editorial de hoje do Estadão fala sobre a falta de consenso no agro em relação ao Flávio. Mas esse editorial é bom. Acredite se quiser. Você fala, não é possível. Já assistiu Chaves? Lembra de quando a Chiquinha defendia o seu Madruga? Aqui, ó. Esse pilantra, patife, salafrário, vagabundo, mal vestido, né? É um cara bom, velho. Mas não presta, mas é um cara bom. É tipo isso. É a Chiquinha defendendo o seu Madruga. Mas já tá bom. Você vai ver, não tô fazendo piada. O clamor pela moderação. Resistência de parte do agro à candidatura presidencial de Flávio expõe fadiga com a polarização e acalenta a busca por alternativa viável entre lulopetismo e bolsonarismo. Aqui, na verdade, tem uma jogada. O Estadão se somou, inclusive, à Globo para começar, e o mercado financeiro, para começar a fazer cobranças sobre qual será o plano de governo do Flávio. Eu acho, de verdade, que o Flávio vai acabar enfiando em um plano de governo que não necessariamente vai ser o plano de governo. Acho que vai ser um plano para vencer a eleição. No sentido de, vamos defender todas essas pautas que a Farinha Lima quer, que a Globo quer, que o Estadão quer. Quando a gente chegar ao poder, aí dá prioridade a outras coisas. Eu não acho que ele vai estar todo errado se ele fizer isso. Mas tem um pra mim, se eu tivesse que chutar, que ele faria isso. Aí vem, né? Uma parte do agro está resistindo a aderir à candidatura do Flávio, informou a reportagem do Estadão. E não fala quem é esses setores, né? Mas é o agro lá, exportador. Apesar do impulso recente do Filho 01 nas pesquisas, a expectativa de alguns integrantes do agro ainda repousa sobre o nome mais moderado de sem-direito. Não vai rolar. Aí vem. Segundo parágrafo da editorial. E aqui tem tudo. É a Chiquinha reclamando, elogiando seu Madruga. É evidente que para esse setor, para o agro, como para qualquer um de bom senso, eu acho que quando o Estadão fala qualquer um de bom senso, o Estadão se coloca. Não só o Estadão, como as pessoas que o Estadão respeita. Então, todas as pessoas de bom senso, o importante é impedir que Lula fique mais 4 anos no poder. Acabou, velho. É o Flávio, isso, é Bolsonaro, é golpe. Mas o importante é impedir a reeleição do Lula. Acabou, gente. É o que eu tô falando pra vocês. Não necessariamente veremos, né? Na escala de apoio, onde você vai ter de um lado a tia do Zap, apoio incondicional ao Flávio, e do outro você vai ter o petista, que vai ter um ódio profundo ao Flávio. Aí você tem gradações, né? Você tem um nível de apoio, né, do bolsonarista médio, aí você tem um apoio do direita não Bolsonaro, aí você tem um nível de apoio do Nicolas, que o apoio dele é o desgaste ao Lula. É tipo o Estadão. Nicolas e o Estadão estão juntos. Não é que ele vai apoiar o Flávio, mas ele vai fazer campanha contra o Lula. Mas foi o que o Nicolas disse, né? Tem que dar minha cutucadinha de novo. Nível de apoio Michele Bolsonaro. Até agora também. Não pode criticar, né? Mas eu já tô criticando. Mas tá maravilhoso. Isso aqui não é pouca coisa, não, gente. Isso daqui não é pouca coisa. Mais uma vez, você chegou aqui hoje de paraquedas, esse texto, ele não é um jornalista do Estadão que tá falando isso. Não um jornalista do Estadão. Por ser um editorial, aqui te revela que o interesse dos donos do jornal é que o Lula perca. Ou seja, a diretoria, a redação do jornal, na hora de escolher temas, vão acabar escolhendo temas com o passar dos meses para desgastar o Lula. Você lembra lá da sabatina do Lula em 2022 na Globo, que o William Bonner faz aquele malabarismo? Não sei o que, porque tu agora é inocente, Lula, tu perdoa o Brasil. Basicamente isso que o William Bonner falou. Não acho que o Estadão vai fazer a mesma coisa. Mas claramente, vamos contar com certo apoio do consórcio. Aí depois continua, né? No horizonte mais amplo, porém, somente a derrota de Lula não basta para entregar a almejada prosperidade do país. Sobretudo se o vencedor da eleição for alguém movido por revanchismo, mais interessado em livrar o pai da cadeia, encher a golpista, do que conduzir o país no caminho das reformas e da reconciliação. O Flávio repetindo mil uma vez sobre prosperidade e tudo mais. O Estadão está tentando reforçar e forçar o Flávio a divulgar algumas propostas para já colocar sob a luz do escrutínio público e tentar dando aquela manobrada para tentar aquela tutela do governo, que foi o que eles fizeram com o Bolsonaro em 2018, para naquela guinada liberal. A Flávio cabe uma pergunta elementar. A que se presta a candidatura? Então você vê, o Estado não há chance. É uma movimentação política. Assim, ó, a gente vai estar contra o Lula, mas, pô, cara, faz um aceno aí pra mim, vai. Para que o inexpressivo senador, quer ser presidente da República, ele não apresentou concepção de país que vá além da defesa do legado reacionário do pai. Não esboçou uma agenda reformista, consistente, nem visão capaz de reorganizar o debate público. Ao contrário, já assinou até com a hipótese de ter como ministro das Relações o seu irmão Eduardo Bolsonaro, caçado, que ajudou a sabotar o Brasil a partir de seus vínculos com Trump. Mesmo que
permaneça no campo do devaneio, a mera ideia agride o país e o bom senso. Soma-se a isso a incapacidade de ordenar o próprio campo. As últimas semanas foram marcadas por atritos públicos entre a Michelle e os irmãos Eduardo Carlos Bolsonaro, sem que Flávio tenha demonstrado liderança para pacificar a casa. Não tá colocando coisa aqui que espera que resolva. Sabe que não vai resolver 100%, mas sendo realista, sabendo que a disputa é Lula e Bolsonaro, não vai ser Lula, o Estado vai tentando cobrar para ver se força o Flávio a dar uma guinada. E é um movimento que você vai ver cada vez mais frequente. Ali, ó, a Globo, ao mesmo tempo. Promessas de Flávio para a corrida eleitoral são vagas e têm lacunas, dizem especialistas. Agora, como relembra o Rodinei, né? Para evitar polêmicas, Lula decide não divulgar a versão final de plano de governo. Lula se elegeu sem apresentar qual era o plano dele. E todo mundo achou isso maravilhoso. Por quê? Porque só tinha que derrotar o Bolsonaro, né? Para salvar a democracia. Flávio tem que resistir aos próximos meses, às tentações que aparecerão pelo caminho, manter essa postura de conciliador, sabe? Ó, andando na corda bamba, sem pesar para um lado, sem pesar para o outro. O papel do Flávio não é tomar lado nessas brigas. O papel dele é garantir votos, continuar com esse discurso, eu sou o cara porreta, todo mundo junto, vamos unir o Brasil, o problema é o Lula. Acabou. E o resto fica com a gente. Aí, o que eu falei pra vocês, não sou apenas eu que estou notando essa guinada na imprensa. Reinaldo Azevedo, demitido do UOL, que agora tá no Metrópolis, também tá comentando sobre isso, né? A Pamela comenta, ó, mais um recadinho velado do Reinaldo à imprensa brasileira. Agora, ele sugere que a imprensa está se alinhando ao bolsonarismo contra o Supremo. Ele não está de todo errado, pois, inclusive, como bom garoto de recados, né? A imprensa agora percebeu que as cheias do Zap e Bolsonaro sempre tiveram e tem razão. Afinal, o canhão mudou de direção, né? Da mira, o mainstream. Porque nunca houve um momento em que a imprensa estivesse tão alinhada com o bolsonarismo como agora. Presta atenção no que eu vou dizer aqui para não parecer que... Não estou dizendo que tem ninguém conspirando contra nada. Estou dizendo que existe uma agenda na imprensa brasileira, universal quase na imprensa brasileira, de crítica ao Supremo, alinhada com o bolsonarismo. Que é crítico ao Supremo. Tanto é que o bolsonarismo apanhou, nós vamos ver em seguida. Essa conjugação nunca houve. O bolsonarismo sempre foi hostil à imprensa. Já tem algum tempo que se aproximou, mas de qualquer modo a relação era de hostilidade, no geral. Agora não, agora é de identidade, ainda que por razões distintas. Né? O fato de ser por razão distinta não quer dizer que não haja esse alinhamento. Isso tem um nome técnico em política, chama-se aliado objetivo. O aliado objetivo não é um aliado subjetivo, não é uma aliança de sujeitos, é uma aliança de objetos. Né? Então, o Supremo hoje é um objeto da crítica, muito dura, da imprensa, de maneira geral, e o Supremo segue sendo, desde sempre, um objeto da crítica dos bolsonaristas. Então, há essa aliança objetiva a partir dos objetos, e não subjetiva a partir dos sujeitos. Quando você vê o Flávio falando, foi um erro o lidar com a imprensa, né? As verbas têm que ser utilizadas, o governo contar suas entregas. Acho que quando ele fala isso, acho que o Roberto Marinho não tá ouvindo lá do inferno, né? Debaixo dos 7 palmos de terra, aquele... Olha, tá ouvindo, ele tá lá psicografando carta pros filhos, falou, presta atenção aí, viu, que é dinheiro pra Globo, viu, o dinheiro não só tá no Lula, não. E não, enfim, tô falando que eu resumo o Roberto Marinho só porque ninguém suporta ele, mas coloca todos esses jornais, gente. Fria da Folha, o Estevão aí do Metrópolis, os Mesquita do Estadão. Tem ninguém idiota, não. Tá vendo, rapaz, com Lula o país tá marchando pro buraco. Tá vendo um cara aí falando que tratamento é diferente. Olha como foi esse episódio do final de semana que eu falei pra vocês, né, do Polon. Você vê que o Flávio entra em campo, defende o Polon, rebate as suspeitas e as ilações que a imprensa vinha fazendo e respeitando a jornalista, né, destacando, pô, ela fez o trabalho dela, né? Qualquer jornalista quer saber, né, sobre a verdade, os bastidores, o furo. Ninguém tá fazendo, a Flávia bateu a foto. Ela não tá errada em ser curiosa. Então, você vê a forma como o cara tá conversando. Tá surtindo efeito, né? Tá surtindo efeito. Será que vai ser no primeiro turno? Rapaz, vai ter Datafolha essa semana, viu? A pergunta é, quando? Qual é a aposta de vocês? Qual a aposta de vocês quando Flávio estará liderando todas as pesquisas? Quando? Vocês têm uma data? Não tô falando de desejo. Desejo é nessa semana, né? Mas data. Você pode ser. Não, vai ser uma aposta. Você botar quando? Aí, da esquerda antipetista, Frederico Krepp também fala algumas coisas aí nesse ponto. E os problemas que o Lula vem enfrentando. Aí a Tsuki coloca ali o recorde dizendo assim, ó. Além de admitir que o governo Bolsonaro teve queda de desempregos, crescimento econômico e o Lula não entrega o que prometeu, parece que o desespero começou a bater diante da consolidação de Flávio e a dificuldade do PT de combater o bolsonarismo. Ela coloca ali uma aspas dele, né? Essa própria questão que eles falavam muito da vitória do Lula no primeiro turno, isso pra mim acabou. A polarização está consolidada. Vamos ouvir aqui o Fred Krepp.
A gente cresceu 2,5%, um crescimento abaixo do que a gente cresceu em 2023, 2024, né? E isso, para mim, gera uma série de dificuldades para você mostrar para a população uma melhora visível em relação ao ciclo anterior, porque as pessoas elas têm que lembrar o seguinte: existe o governo Bolsonaro 2019, 2020, existe o 2021, 2022. O Bolsonaro 2021, 2022 foi um governo que teve mais investimento, que teve mais expansão de gasto, e isso mostra ali, pela queda do desemprego, pelo crescimento econômico, que é um crescimento econômico próximo do que foi o governo Lula, né? Você tem uma enorme dificuldade em fazer um enfrentamento de rede. O governo, ele faz enfrentamento de rede com o bolsonarismo como se ele estivesse disputando contra o PSDB, cara. Como se ele estivesse disputando com o PSDB. Ele repete aqueles mesmos discursos da partido da imprensa golpista, do golpismo, que golpe toda hora, que não sei lá o quê, e a direita golpista. E eles não mudam o discurso, é a mesma coisa. Essas figuras, eles não conseguem pensar fora do jogo tradicional da política. Eles não conseguem entender que não é uma comunicaçãozinha boa ali que vai chegar lá no cara, que o cara vai ter uma epifania, que ele vai virar apoiador do governo, né? Essa fórmula aí de mostrar para as pessoas o que o governo fez, o que ele está entregando. O problema é que a capacidade de entrega do governo, ela é limitada, e ele se limitou nessa capacidade de entrega. Então, ele não pode entregar mais do que ele está prometendo. Ele não pode entregar mais do que ele prometeu. Ele não pode, não é nem do que ele prometeu, ele está entregando menos do que ele prometeu. Então, ele não está conseguindo entregar o que ele prometeu. E aí, é uma situação que ele não entrega, e o embate político é muito limitado. Frisem isso, tá, gente? A reeleição do Lula está causando mais medo e mais preocupação do que a vitória do Flávio Bolsonaro. Se isso se consolida, se essa questão do medo da reeleição do Lula cresce, e se isso vai se consolidando e vai se mostrando a tendência em outras pesquisas, a situação pode se complicar muito, tá, pro Lula. Calma que tem mais. A rejeição ao Lula é muito maior do que qualquer outra coisa, né? A maior parte das pessoas, o principal medo delas é que o Lula se reeleja. É que o Estadão tá falando, né? Será que isso vai se consolidar ou não? Será que vai consolidar ou não? Não começou a campanha ainda para valer. A campanha ainda não começou para valer. Veja só. Veja só. Na hora que fala, não, agora é para valer. Tá valendo. Passou aí agora dia 4 de abril. Qualquer plano, qualquer tentativa de... Já foi. Quem tinha que se descompatibilizar, descompatibilizou. Quem não se descompatibilizou, não se descompatibiliza mais. O cenário tá ruim pro Lula, né? Graças a Deus. E vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. Tô com as ideias. Tô com as ideias que eu acho que vai ajudar todo mundo. Tô com as ideias aí de umas coisas aí pros próximos meses. Mas vamos lá, vou terminar aqui. Pesquisa que ela está apontando ali uma certa tendência, uma tendência que é relativamente preocupante para o Lula. O bom, eu já estou analisando essas coisas desde o início do ano, eu já estou falando, gente, cuidado, esse clima de já ganhou tá errado, essa ideia de que vai ganhar no primeiro turno, ela não é bem assim, então tomem cuidado com isso. E não, que vai ganhar no primeiro turno, que está com 40 e tantos % e tudo mais. O que aconteceu agora com essa pesquisa que saiu em fevereiro? Uma queda forte do Lula e um crescimento do Flávio Bolsonaro nos dois turnos. Por que isso tem que acender um alerta em relação ao governo? E as expectativas em relação ao Flávio Bolsonaro eram de que ele teria um pouco mais de dificuldade. Ele está consolidando esses votos da direita muito rápido. Aqui, a gente está vendo uma situação virar, óbvio que não dá para cravar absolutamente nada, assim, o Lula já perdeu, o Lula tem que desistir ou algo do tipo. Não acho que é isso. É mais, ele tem que ligar o alerta pra já, assim, pra ontem. Essa própria questão que eles falavam muito de vitória do Lula no primeiro turno, pra mim, isso acabou. Isso é ilusão pura. A polarização tá consolidada. Pois é, né? Os doidinhos da praça é da esquerda. Não, porque o Lula já venceu. É o Lula. É o Lula. É o Lula. Confia que o Lula já venceu. Presidenciáveis do PSD enfrentam risco de perder comando de seus estados para o bolsonarismo. Tinha Júnior Eduardo Leite tem dificuldades para emplacar sucessores. Caiado ainda negocia aliança com o PL, mas tem um cenário mais confortável dos três. Não dá, pô. Quem tem voto no Brasil é o Bolsonaro. É o Jair Messias Bolsonaro. O resto é gritaria, sabe? O resto é gritaria.